Hoje vamos falar a respeito de um dito de Lacan que está no seminário Livro 12, Problemas Cruciais da Psicanálise, em que ele diz que o psicanalista é a presença do sofista em nossa época, só que com um outro estatuto. Então, era preciso entender o que é o movimento da sofística. E eu escolhi esse livro do filósofo italiano Rodolfo Mondolfo, que saiu da Itália para escapar do fascismo e passou a morar na Argentina, onde foi considerado um professor emérito. É a partir dessa fonte na história da filosofia que podemos começar a entender esse dito de Lacan. Para começar, é preciso situar o surgimento da sofística no século V a.C., num contexto histórico de o que o Mondolfo chama de o predomínio do problema antropológico, que sucede a um predomínio do problema cosmológico. São problemas relativos às questões humanas, principalmente da vida política e de uma certa concepção de cultura. Há uma luta, há uma oposição, há um antagonismo entre, de um lado, Platão, Sócrates e Aristóteles, e de outro, os sofistas. Os sofistas surgem para atender a uma necessidade histórica. Depois da tirania, na Grécia desse tempo, surge a democracia, ainda incipiente, mas convocando novas camadas, uma nova classe, sobretudo a da juventude, que se dispõe a exercer o poder na Assembleia, o prestígio da Assembleia. E para isso era preciso falar bem. Então os sofistas se apresentam não como filósofos, mas como mestres da cultura e focalizam a importância da retórica, da oratória, portanto, da linguagem, como um aspecto crucial no sentido do exercício do poder, que tem a ver com as técnicas de persuasão, de convencer alguém na disputa política para orientar, decidir os rumos da polis, os rumos políticos da cidade, sobretudo em Atenas. Então, é um breve resumo feito pelo Mondolfo, mostrando que os sofistas do século V a.C. são mestres da cultura que não constituem propriamente uma escola, mas apresentam diferentes soluções para os mesmos problemas e representavam várias correntes. Por isso, segundo Mondolfo, temos que repelir o conceito tradicional que agrupava todos os sofistas numa direção comum, de individualismo, subjetivismo, presentes, é certo, em alguns deles, porém repelidos por outros. Então, o surgimento da sofística corresponde à necessidade da cultura, não uma escola filosófica. E aqui
numa citação de Arístides, se condensa a origem do descrédito posterior que a sofística adquiriu. Citação de Arístides, o historiador. Creio que a palavra sofista era simplesmente um nome genérico e que o termo filosofia tinha este valor: ser uma espécie de amor ao belo e exercício nos discursos, e não como agora, uma direção determinada, mas somente cultura geral. E parece-me que Platão, de certo modo, sempre despreza o sofista, e que mais do que nenhum outro se insurja contra tal nome. A causa disso era o desprezo que votava a muitos sofistas, e especialmente aos do seu tempo. Não obstante, valeu-se dessa palavra, também em sentido inteiramente favorável, referindo-se ao ser, que julgava sapientíssimo e sede de toda a verdade. Precisamente a ele, ao ser, Platão chamou em algum lugar perfeito sofista. Houve uma mudança do ponto de vista de Platão que geralmente não aparece. O trecho de Platão aqui recordado é Crátilo. Xenofonte, também preocupado como Platão em acentuar a antítese entre os sofistas e Sócrates, contribuiu para o descrédito que pesa sobre os sofistas, e atrás de Platão também Aristóteles. Deles recolheram notícias as fontes posteriores citadas aqui. Os sofistas falam para enganar e escrevem em proveito próprio e não beneficiam ninguém. Nenhum deles se tornou sábio, nem o é. Mas a qualquer deles basta que seja chamado sofista, o que entre gente de senso é uma injúria. Recomendo a necessidade de precaver-se contra o ensino dos sofistas e não desvalorizar os raciocínios dos filósofos. Este é Xenofonte que diz. E Aristóteles. De fato, a sofística é uma sabedoria aparente, mas não real. E o sofista é um traficante de sabedoria aparente, mas não real. Isso está na sua obra Refutações Sofísticas. Os sofistas, se apresentando como mestres de cultura, usavam dois métodos: a erudição e o exercício ativo de habilidades intelectuais. Aqui, uma referência ao diálogo Protágoras, um dos grandes sofistas, respeitado por Platão, que deu até um nome, Protágoras, a um seu diálogo, ainda que para refutá-lo. Então, aqui há um trecho do diálogo. Protágoras falando. Declaro ser eu sofista e instruir os homens. Ó jovenzinho, se vieres a mim, poderás comprovar no mesmo dia que ao voltares à tua casa já estarás melhor. E o mesmo acontecerá no dia seguinte, e cada dia farás progressos para o melhor. Os outros sofistas prejudicam os jovens, pois conduzindo-os justamente às disciplinas de que fogem, conduzem contra a sua vontade, ensinando-lhes cálculos, astronomia, geometria e música. Entretanto, quem vem a mim não estudará senão o que deseja. A prudência é objeto de estudo, seja nas coisas domésticas, para o melhor governo da casa, seja nas coisas políticas, para a maior capacidade política de ação e de palavra. Isso falou o Protágoras, o grande sofista. E o Sócrates diz:
parece que entendes a arte política e que te empenhas em tornar os homens bons cidadãos. Protágoras. É justamente isso, Sócrates. Justamente isso que anuncio e proclamo. E o Sócrates. Então, chamando-te sofista, apresentas-te como mestre de cultura e de virtude. Um diálogo para fixar as duas posições divergentes. Aqui há o surgimento, uma fonte apresentada como sendo atribuída a um sofista desconhecido e que se chama, esse trecho, essa obra se chama Discursos Dúbios, que exemplifica essa obra a necessidade histórica do ensino sofístico, a democracia e a cultura. Vou citá-lo. Dizem depois alguns nos seus discursos que os ofícios devem ser assinalados pela sorte, mas estão errados. Afirmam que isso está bem e que é muito democrático. É necessário, portanto, que o povo, preocupando-se consigo mesmo, eleja os que lhe agradam e que os capazes tenham um comando militar e os outros a vigilância das leis e de todo o resto. Ora, creio que compete ao mesmo homem e à mesma arte ser capaz de um debate com perguntas e respostas e conhecer a verdade das coisas e saber julgar retamente e ser capaz de compor discursos e pronunciá-los. E principalmente, quem conhece a natureza de todas as coisas, como é possível que não saiba ensinar também a cidade e agir corretamente em todas as coisas? E além disso, conhecendo a arte dos discursos, saberá também falar com propriedade sobre todas as coisas. Porque quem quer falar corretamente deve falar precisamente daquilo que sabe, e ele saberá de tudo. E para saber pleitear em juízo, precisa saber exatamente o que é justo, pois sobre este se baseiam os julgamentos. Sabendo isso, saberá o contrário e o resto. E é preciso também que conheça todas as leis. Então, se não tiver conhecimento das coisas, não terá também das leis. É evidente que quem conheça a verdade das coisas, saiba tudo. Aqui, uma fonte, um grande sofista, que foi muitas vezes lembrado por Lacan, para exaltar o poder da palavra e mostrar a importância da linguagem. É o sofista Górgias, que escreve Elogio de Helena, em que diz: a palavra é uma grande dominadora, que com um pequeníssimo e sumamente invisível corpo realiza obras diviníssimas, pois pode fazer cessar o medo, tirar as dores, infundir a alegria e inspirar a piedade. O discurso, persuadindo a alma, obriga-a, convencida, a ter fé nas palavras e a consentir nos fatos. A persuasão, unida à palavra, impressiona a alma como quer. O poder do discurso, com respeito à disposição da alma, é idêntico ao dos remédios em relação à natureza do corpo. Com efeito, assim como os diferentes remédios expelem do corpo de cada um diferentes humores, e alguns fazem cessar o mal, outros a vida, assim também, entre os discursos, alguns afligem e outros deleitam, outros espantam,
outros excitam até o ardor os seus ouvintes, outros envenenam e fascinam a alma com persuasões malvadas. Então, pode-se ver aqui a ideia do discurso da palavra como fármaco, ao mesmo tempo remédio e veneno, dependendo da disposição de quem o domina. E aí é fácil entender o interesse que Lacan devotou aos sofistas, mestres da cultura, e que inauguravam também uma prática que é a cobrança pelos seus ensinamentos, assim como o analista cobra pelo seu trabalho. É no seminário livro 12, denominado Problemas Cruciais da Psicanálise, que Lacan afirma que o psicanalista é a presença do sofista em nossa época, só que com outro estatuto.